E aí, concurseiros, estamos iniciando mais um Na Mira Degrau. E no programa de hoje nós vamos falar sobre alimentação para quem está treinando para o teste de aptidão física. Se você não sabe, quem quer entrar na área de segurança pública precisa fazer a prova objetiva e também tem o TAF, que é o teste de aptidão física. E para treinar, além da parte física, você também precisa conciliar com a sua alimentação. Então, se você quer entrar na Polícia Militar, na Polícia Civil, PRF, PF, Marinha ou Corpo de Bombeiro, tem que estar atento aí tanto para sua alimentação quanto para o treino físico. E a nossa especialista de hoje, ela é nutricionista, Tatiana Fernandes, aceitou aí vir compartilhar um pouquinho desse conhecimento com os nossos concurseiros. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre alimentação saudável e hoje, mais especificamente, no concurso público e no teste de aptidão física. E eu queria começar aqui esclarecendo uma dúvida, né? Existe realmente uma diferença para quem quer levar uma vida saudável, ali se alimentando direitinho, e quem quer levar uma vida saudável, mas também conciliando com o treino para o teste de aptidão física? Sim, existe uma diferença. O exercício físico e o próprio treinamento para o TAF, ele aumenta as necessidades energéticas e também é importante aumentar o aporte de proteínas, de carboidratos, de lipídios e também da quantidade geral de água ingerida por dia. Além disso, é muito importante para o concurseiro que vai fazer um concurso que tem a TAF se atentar para a refeição pré-treino e pós-treino. E isso é diferente de uma pessoa que se alimenta de forma saudável, mas não pratica nenhum tipo de atividade física. Já deu umas dicas muito boas aí. Queria saber se comer de 3 em 3 horas é um mito ou é uma verdade? É um mito que veio se arrastando durante muito tempo, mas que agora está sendo realmente desmistificado. O importante é que o indivíduo ele faça uma refeição quando ele sinta de fato fome. Só que o problema é que a maioria da população não consegue identificar esses sinais corporais de fome e saciedade. Por isso é sempre muito importante falar sobre os tipos de fome e a escala de fome e saciedade. Não sei se você sabe, mas existem dois tipos principais de fome. A fome fisiológica e a fome psicológica. A fome fisiológica é quando o corpo ele emite sinais, ele manda recados para a gente que a gente precisa se alimentar, precisa ingerir nutrientes para manter as funções vitais. Então, geralmente a gente sente dor de cabeça, sente que o estômago está roncando, sente às vezes um cansaço, uma tonteira. Então, nesse momento é o momento exato de fazer uma refeição. Mas também existe a fome psicológica, que não está atrelado à fome propriamente dita, e sim ao nosso estado mental. Então, eu vou falar para vocês os 3 subtipos da fome psicológica. Nós temos a fome emocional, a fome social e a vontade de comer. A fome emocional está relacionada, às vezes, a gatilhos psicológicos. Então, você se estressa no trabalho, se estressa com alguém da sua família e você usa a comida como um conforto, como um alento. E não necessariamente você está com fome. Você só quer encontrar uma forma de se respaldar nesse momento que você teve um gatilho psicológico. A fome social, ela está relacionada a eventos, aniversários, confraternizações, que não necessariamente você tem fome, mas por estar naquele ambiente social, você acaba ingerindo alimentos. E por último, nós temos a vontade de comer, que é quando surge alguém, um comercial na televisão, de brigadeiro, por exemplo, aí surge aquela vontade de comer brigadeiro, mas não necessariamente você está com fome. Aquele gatilho foi despertado e muitas vezes a gente acaba comendo. Nossa! É terrível, porque você tem que ficar atento em todas essas situações. Você tem alguma dica para ajudar o concurseiro nesse momento a ele conseguir reverter isso, a controlar essa situação e conduzir para comer apenas quando ele sente fome? Então, isso aí vai muito do autoconhecimento. Exemplo, se você acabou de fazer uma refeição e sente uma vontade louca de comer um alimento específico, não é fome. Você já está saciado, então você tem que observar os sinais corporais. Um bom exercício que eu faço pega um copo de água e vai bebendo gole a gole. Nesse momento você vai sentir a sua saciedade e é nesse momento que você tem que parar de comer. E isso está relacionado à fome psicológica, então você vai gravar essa sensação e só quando você tiver essa sensação novamente que você vai ingerir um alimento. Quando tiver outros momentos relacionados à fome emocional, à psicológica, à vontade de comer, você já vai identificar que não está com fome. Que são outros gatilhos que estão te levando a fazer uma ingestão de alimentos. Entendi. E, assim, quando que a gente deveria parar de comer? Porque tem algumas pessoas que comem até sentir aquela sensação de estufamento, né? Que aí eu acho que já até passou um pouquinho do ponto. Mas existe um nível que a pessoa pode saber até aqui, ok, tô satisfeito, não preciso de mais alimento nesse momento.
Então, existe a escala de fome e saciedade, que é uma numeração que vai de 1 até 10, que acaba norteando, é uma forma de você promover educação nutricional com o concurseiro e com a população geral. Então, você deveria parar de fazer a refeição no nível 5, quando você já comeu o suficiente, você nem se sente com fome e nem está muito cheio, você comeu aquilo que é necessário, está propriamente dito como satisfeito. Quando você ultrapassa esse momento e vai chegando mais próximo dos números até a escala 10, aí é aquela sensação de rodízio, aquela sensação de estufamento gástrico. A gente às vezes comeu tanto que tem que abrir a bermuda, tem que abrir a calça. E é o que você falou, muitas pessoas associam esse momento como realmente a saciedade. E estão sempre comendo além do que realmente necessário. Então é se conhecer, fazer aquele exercício do copo d'água, que também vai ajudar na escala de fome e saciedade, e tentar minimamente comer aquilo que é necessário. Entendi. Tem alguma categoria de alimentos, assim, você pode, inclusive, dar exemplos que são proibidos para o concurseiro aí que está treinando, né, para fazer o teste de aptidão física? Bom, falando sobre atividade física, o que seria bom evitar? Então, carboidratos refinados, então massas, bolos, pães em excesso. Esses são alimentos que não despertam saciedade, pelo contrário, eles dão um pico de um hormônio chamado insulina, que você come, se sente satisfeito naquele momento, mas daqui a 30 minutos, 1 hora, você já está com fome novamente. E são tipos de carboidratos que não oferecem energia para praticar atividade física. Então, esse seria o primeiro exemplo de um alimento que não é indicado consumir. Alimentos processados e ultraprocessados, como doces, sorvetes, bolachas, são alimentos também que são ricos em gordura e açúcar, e o ideal é também não consumir. Refrigerantes, bebida alcoólica também atrapalha muito o concurseiro, porque mexe na questão da hidratação, pode levar a uma fadiga precoce, então o ideal também é não ingerir bebida alcoólica. Entendi. E você poderia dar um exemplo, acho que para deixar bem ilustrativo, de como o concurseiro deveria organizar o prato dele, assim, por exemplo, na hora do almoço? Então, na hora do almoço, a gente sempre recomenda que metade do prato seja de verduras e legumes, 1/4 ali do prato seja do carboidrato de boa qualidade, então batata doce, aipim, inhame, arroz integral, macarrão integral também seriam boas fontes de carboidrato, e completar com as fontes de proteína, que pode ser proteína de origem animal, como carne, frango, peixes e ovos, e também, para os que são vegetarianos, a proteína de origem vegetal, que é o grão de bico, lentilha, ervilha, que poderiam estar complementando então esse teor proteico. Muito bom. Nossos concurseiros, eles vivem na correria, né? Eles e todo mundo que trabalha precisa conciliar sempre com outra atividade. Queria saber qual dica você poderia dar para ajudar as pessoas a manterem a constância nessa alimentação saudável. Então, ter uma alimentação saudável é muito importante ter organização. É através da organização que você vai conseguir dar prosseguimento à alimentação saudável. Então, pensar num cardápio semanal, pensar numa lista de compras, pensar no horário da sua agenda, dentro da sua rotina, que você vai encaixar o pré-preparo, a logística de transporte desses itens, isso aí é fundamental. E a partir disso, ter coringas. Então, ter sempre lanches na bolsa SOS que vão ajudar. Então, mix de oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, chips de batata doce, de banana, snacks proteicos de grão de bico, barra de cereal caseira, uma porção de fruta. Todos esses são elementos que você tendo a bolsa em qualquer lugar, no trabalho, no carro, você consegue se alimentar de uma forma saudável, porque realmente na rua a maior parte dos alimentos não são saudáveis. Sim. Então, contando com a organização e com esses lanchinhos SOS, fica mais fácil de manter a alimentação saudável. Muito bom. A gente tem alguns concurseiros aqui também que são sedentários. Por exemplo, quem está iniciando, quem despertou o desejo agora de entrar na área de segurança pública. E aí ele tá se atentando para isso agora, né? Para esse fator de que ele vai precisar cuidar da alimentação dele, se exercitar. Mas eu queria que você dissesse por onde, para dar um direcionamento, né? Por onde que ele deveria começar na sua visão. Então, a primeira coisa seria promover uma reeducação alimentar. Tirar produtos processados, ultraprocessados, comer comida de verdade, que são frutas, verduras, legumes, cereais integrais, oleaginosas, e tentar manter uma alimentação mais simples possível, mais limpa possível. E isso vai ajudar no primeiro momento. Porque a alimentação para o concurseiro, ela vai ser importante para aumentar a memorização, a cognição, o aprendizado nos estudos, vai ser importante para o teste de aptidão física, vai ser importante lá na frente para a inspeção de saúde. Então a alimentação, ela é importante em todas as etapas do processo seletivo.
Além disso, é muito importante para o concurseiro que está começando e está começando a sonhar com essas carreiras, iniciar o treinamento físico para o TAF o mais rápido possível. Porque o que a gente vê é que o índice de reprovação para o TAF está em média de 50% dos candidatos que são aprovados na prova teórica e acabam sendo reprovados no TAF. E por que isso acontece? Por vários motivos. Dentre eles, porque eles começam a preparação de forma tardia, eles acham que após a saída da liberação da nota da prova escrita, é um tempo hábil para se preparar para o TAF, e na verdade não é. A maior parte dos concurseiros também, eles não têm um conhecimento técnico sobre os exercícios que vão ser cobrados e acabam fazendo o exercício, o movimento de uma maneira inadequada, acabam perdendo a repetição, ou às vezes está no sobrepeso, na obesidade. A gente sabe que o sobrepeso e a obesidade dificultam a prática dos exercícios, induzem uma fadiga precoce, sobrecarregam o sistema das articulações. Então tudo isso acaba atrapalhando um pouco esse concurseiro. E, além disso, alguns também, por não se organizar, treinam exaustivamente e acabam criando lesões. Isso também prejudica. Então, ter uma alimentação saudável e começar a treinar o quanto antes, isso com certeza vai ajudar esse concurseiro que quer ser aprovado nesses concursos que tem um teste de aptidão física. Excelentes dicas. Eu queria até complementar que eu acho que é importante também buscar ajuda psicológica, né? Porque quem tá aí nesse processo de sedentarismo pode ter uma certa dificuldade e acabar desanimando, né, num determinado período, mas com o auxílio psicológico ali consegue manter a constância na alimentação. Acho que, na verdade, o TAF hoje a gente precisa de uma equipe multi. A gente precisa de um educador físico, precisa de uma nutricionista, de uma psicóloga, um fisioterapeuta, porque também é importante, né, fazer fisioterapia durante o treinamento. Tem a questão das lesões. Então, todos esses profissionais que possam ajudar a embarcar nesse sonho, nessa aprovação, vai ser muito importante. E é óbvio que isso vai perpetuar, né, vai ficar a longo prazo, mas é uma coisa pontual, que é uma força-tarefa para ajudar essa pessoa a realizar esse sonho, né? Queria que a gente falasse agora sobre um assunto um pouquinho polêmico, que são aqueles multivitamínicos, de A a Z, de B, zinco, de tudo. Algumas pessoas acham que é super vantajoso e que ajuda, né, a repor o que alguns nutrientes não nos dão por conta de uma falta de algum alimento na refeição. E outras pessoas acham que é um desperdício porque o nosso corpo não tem a capacidade de absorver todas essas vitaminas, né? Queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Então, na verdade, qualquer suplemento ele deve ser indicado de forma individualizada e com a necessidade do paciente para fazer uso daquele suplemento. O que acontece com esses suplementos multivitamínicos é que eles são feitos de forma artificial e o nosso corpo ele consegue perceber isso. Então, o alimento ele tem uma melhor absorção. Então, de qualquer maneira, é sempre indicado que o indivíduo consuma essas vitaminas e minerais através de uma alimentação saudável. Se você tem um bom aporte de proteínas, de cereais integrais, de frutas, de verduras e legumes, você não tem necessidade de utilizar suplementos multivitamínicos. Só pela alimentação você já vai conseguir todas as recomendações necessárias dessas vitaminas e minerais. E também tem a questão que, se você está usando um suplemento multivitamínico sem indicação, algumas vitaminas, elas que são as hidrossolúveis, a gente excreta na urina, mas as lipossolúveis e outras vitaminas podem causar prejuízos para quem consome sem ter necessidade. Exemplo, o ferro. Na vigência de uma anemia ferropriva, você tem a necessidade de fazer a suplementação específica de ferro, mas o ferro em excesso, ele causa um estresse oxidativo. Então, se você está tomando um suplemento ou um multivitamínico que tenha ferro sem ter necessidade, isso pode trazer prejuízos. Então, realmente, uma alimentação saudável vai ter a melhor absorção das vitaminas e minerais e vai ter a demanda que é realmente necessária. Por isso, geralmente, um paciente que eu estou atendendo em consultório, eu nunca utilizo suplementos multivitamínicos. Só pela alimentação e conseguindo atingir todas as porções necessárias, ele vai suprir as necessidades dele em relação a esses micronutrientes. Entendi. Eu vi, inclusive, nas suas redes sociais que você tem um conteúdo lá falando sobre o Whey Protein. Porque ele também entra aí como um pré-treino, alguma coisa assim, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque como as pessoas estão fazendo atividade, estão na academia, ou tá ali com o personal, às vezes ela faz uso, né, desses shakes, dessas misturas para poder potencializar e ter mais conseguir melhorar o desempenho deles ali no exercício. Hoje em dia existem alguns suplementos nutricionais que podem potencializar a performance do concurseiro ou para praticante de atividade física nesse sentido. Então a gente tem a cafeína, a gente tem a creatina, a gente tem a beta-alanina, a gente tem nitratos e tem o whey protein.
O whey protein é uma proteína de alto valor biológico, que é oriunda do soro do leite e que pode ser utilizada principalmente no pós-treino para repor a proteína. A proteína é muito importante para a reparação tecidual após o exercício físico. Só que justamente entra na questão que a gente falou anteriormente dos suplementos multivitamínicos. A indicação é que se tiver realmente necessidade. Se via alimentação, aquela pessoa não consegue atingir aquela quantidade de proteína que é necessário. E aí entra a suplementação de uma whey protein. Para praticidade ou porque via alimentação ela não tem esse aporte de proteína. Só que o que a gente vê hoje é um uso indiscriminado desse suplemento para pessoas que às vezes não teriam tanta necessidade. Então isso tem que ser avaliado de caso a caso. É um bom suplemento, eu o utilizo na minha prática, mas realmente para quem tem necessidade. É importante ficar atento a isso, porque como você chega na academia, você vê todo mundo, você acha que hoje você em dia entrar na academia, começar a treinar para estar acessível de usar todos esses suplementos. E na verdade você precisa de uma orientação profissional, de alguém que vá olhar o seu caso e verificar, olha, você tem necessidade, olha, você não precisa. Porque às vezes o que a pessoa consome na internet é uma coisa muito generalista, né? Para todo mundo. Só que somos indivíduos particulares, claro, né? Temos necessidades específicas. E acho que entrando nesse tópico a gente já vai falar da água, né? Porque parece que cada um também tem uma necessidade de ingestão de líquido, né? Durante o dia, por conta de vários fatores. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso? A gente tem uma continha que é de 30 a 35 ml por quilo de peso para ter uma ingestão hídrica adequada. Só que falando para quem faz exercício físico e está se preparando para um teste de aptidão física, a gente tem um extra, algo que tem que ser adicionado na vigência do exercício. Então a gente recomenda de 250 a 500 ml antes de começar a atividade física e de 150 a 200 ml a cada 20, 30 minutos para você repor essa quantidade. E é preciso ficar atento também ao término da atividade. Então, quando acaba o exercício físico, em geral é que você consiga ingerir mais 500, 600 ml para repor o que você perdeu durante o treinamento. Muito bom. Quando você faz uma avaliação, né, de uma pessoa que está iniciando aí a atividade para o TAF, ela vai começar a fazer os exercícios, a regular a alimentação, quais são os fatores que você leva em consideração de uma pessoa para outra? Assim, o que você precisa avaliar nesse concurseiro, vamos colocar? Então, primeiro eu avalio a faixa etária, se é homem ou se é mulher, e como é o treinamento físico daquele concurseiro, quantas vezes por semana, qual é o exercício que ele tem mais dificuldade, e aí a gente faz uma correção inicial nesses macronutrientes, os carboidratos, as proteínas, as gorduras e na hidratação. E aí no retorno a gente avalia como foi o desempenho dele. A gente verifica, mensura a capacidade dele. Então, se ele reduziu o tempo, se ele está conseguindo fazer as repetições que antes ele não fazia. E aí, nesse caso, depois de fazer toda a correção na alimentação, se houver necessidade, a gente faz uma suplementação específica naquilo que ele tem mais dificuldade. Mas fora essa questão da alimentação, também é feita no consultório uma avaliação antropométrica. Então a gente faz bioimpedância, faz circunferências, faz dobras cutâneas, para verificar também o quanto de massa muscular e o quanto de gordura aquele concurseiro tem. A gente sabe que quanto mais massa magra, mais tecido metabolicamente ativo e mais facilidade para desempenhar o exercício ele vai ter. Mais força nos membros superiores, nos membros inferiores, para poder desempenhar o que é cobrado pela banca. E quanto mais gordura ele tem, mais dificuldade ele tem para desempenhar o exercício. A gente sabe que obesidade e sobrepeso prejudicam a saúde como um todo e também prejudicam a preparação para o teste de aptidão física. É como se fosse uma mochila extra que ele acaba carregando na corrida, na barra, na flexão, no tiro, na natação, em todos os exercícios que são cobrados pela banca. Qual, na sua visão, é o fator que mais dificulta as pessoas hoje a manterem uma alimentação saudável, assim, equilibrada? Não apenas para quem está fazendo o teste de aptidão física, mas num contexto geral mesmo. Eu acho que a regularidade, manter a disciplina e motivação, porque não necessariamente você vai estar motivado em todo o tempo. Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Você precisa treinar quando está chovendo, você precisa treinar quando está calor, porque o seu objetivo é ser aprovado no TAF. Então eu vejo que as pessoas às vezes não conseguem manter regularidade porque não tem foco, não tem disciplina naquilo dali. Isso de maneira geral. Agora, em relação à alimentação, o consumo de processados e ultraprocessados acaba atrapalhando muito. Essa questão de não ter tempo para preparar as refeições acaba com que as pessoas fiquem consumindo alimentos que não são saudáveis. E isso prejudica tanto a saúde como um todo, quanto o rendimento. Então, a gente precisa de carboidratos complexos para poder ter energia constante, para fazer uma boa corrida, para fazer abdominal, para fazer treinos de natação. Então, de maneira geral, a composição da alimentação e a organização também atrapalha bastante. Uma questão, eu acho que as pessoas associam a fazer dieta ser algo extremamente restritivo.
também, por conta desse conteúdo aí muito generalista que é divulgado, né? Então as pessoas associam a boa alimentação hoje a cortar tudo 100% do que é ruim, como você falou, os ultraprocessados, doces, enfim. Existe um equilíbrio? Por exemplo, essa pessoa que está fazendo um teste de aptidão física precisaria realmente abdicar durante todo o período até a aprovação dela, de abrir mão de todos esses alimentos até ser aprovada, ou não? Você acha que é possível fazer algumas inserções de recompensas, né? Por exemplo, um doce ou algum outro tipo de alimento que essa pessoa já tenha o hábito e goste de comer? Então, uma alimentação saudável, não existe um alimento permitido ou proibido. Existe o equilíbrio. É justamente você ter um hábito alimentar e esporadicamente você abrir exceções para consumir alimentos que você tem maior preferência. Claro, com uma inclusão de atividade física regular. O problema do concurseiro, para quem vai fazer o TAF, é que justamente não acontece uma organização no sentido de começar a treinar para o TAF previamente, começar a corrigir a alimentação previamente. Então, às vezes, o concurseiro chega com 15 dias, um mês para a prova. E aí, nesse momento, não tem como você manter o equilíbrio. Você está com um tempo muito próximo para a prova e realmente você precisa se privar e tentar fazer o possível de acordo com o estado nutricional. Tem pessoas que às vezes estão em sobrepeso e estão com estado nutricional de obesidade e tem uma prova daqui a um mês para realizar. Então, por isso que é muito importante vir com antecedência, tanto para o treinamento quanto para a correção da alimentação saudável. Aí sim a gente vai abordar as melhores técnicas no sentido de não retirar todos os alimentos de uma só vez, e reduzindo gradativamente, fazendo escolhas inteligentes e modulando a alimentação com calma, com todo um trabalho de educação nutricional que é o indicado. Mas muitas vezes isso não consegue se aplicar, mas esse seria o ideal. Não fazer exclusão de alimentos de uma vez só, para não gerar compulsão, porque é isso que acontece com a população em geral no efeito sanfona. Você faz uma dieta hiper restrita, tira tudo de uma vez, daqui a pouco tem um reganho de peso e vive nesse ciclo infinito. Quando na verdade você deveria reduzir a quantidade, fazer uma educação nutricional e ter uma prática de atividade física regular para que isso se torne o seu estilo de vida. E não algo que você faz durante um momento para se punir ou para conseguir algo num curto tempo. Porque realmente é difícil, né? Tirar 100%, principalmente quando você já está extremamente acostumado a essa rotina de uma alimentação que não é saudável. Errada. Exatamente. Tatiana, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes eu queria que você deixasse uma dica, um conselho para a galera que sonha em entrar, né, no setor de segurança pública e que vai ter aí esse desafio, porque é uma missão, né? Ela precisa encarar que vai ter que ter essa mudança, vai ter que fazer alguns ajustes ali na alimentação dela. Então eu queria que você tentasse ajudar a facilitar um pouquinho esse processo. Bom, acho que o que é mais importante nesse momento é o concurseiro prestar atenção na composição da alimentação como um todo. Então, carboidratos de baixo a moderado índice glicêmico, proteínas de alto valor biológico, como carne, frango, peixes, leites derivados, gorduras de boa qualidade, então abacate, oleaginosas, nozes, coco, açaí, e também prestar atenção na refeição pré e pós-treino, que vai ser muito importante para garantir uma boa performance no teste de aptidão física. Muito bom, acho que a gente deu dicas valiosas no programa de hoje e que com certeza vai ajudar os concurseiros, né, que sonham em entrar no setor de segurança pública. Muito obrigada pela sua participação, por ter vindo aqui tirar as dúvidas. Eu acho que a questão alimentar não só para os concurseiros, mas para todos nós, né? Influencia muito em todos os fatores do nosso dia a dia, mas é algo que às vezes a gente acaba negligenciando. Com certeza. Não, o prazer é todo meu, estou à disposição de todos os concurseiros. Para quem quiser saber mais dicas, pode seguir as minhas redes sociais, @NutriTatiFernandes. Eu tenho um conteúdo muito bacana, específico para o TAF, inclusive um e-book voltado para esse público. Então, quem quiser conferir mais dicas, me siga nas redes sociais. É isso aí, a gente vai deixar o @ aqui da Tatiana para vocês entrarem em contato com ela. É isso, concurseiro. Agora missão dada, missão cumprida, vocês precisam encarar esse desafio, né, e fazer essas mudanças aí alimentares, porque vai influenciar no seu teste de aptidão física. É importantíssimo, nós demos dicas aqui muito boas, mas como ela falou, procurar um profissional, porque somos indivíduos particulares, temos necessidades específicas, então procura um profissional aí para poder te ajudar nessa jornada, tá? Até o próximo Tá na Mira Degrau. Tchau, tchau!